Hoje eu vou retomar com vocês um conteúdo que já vimos em sala de aula. Lá nós falamos um pouco sobre o sistema monetário, que são as cédulas e moedas. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela em metros. Todo número que está antes da vírgula, ele é considerado um número inteiro. Ele pode ou não vir acompanhado da vírgula. Todo número inteiro está antes da vírgula. Então, analisando essa tabela, nós temos aqui. Vou até socializar com vocês como se fosse tecidos que a professora Juliane tem na casa dela e ela tem alguns pedaços desses tecidos soltos. E ela resolveu tabelar para ver o tamanho deles. Então, o primeiro tecido tem 1,80 m. O segundo, percebam que o 10, se ele não vem de vírgula, não está com a vírgula, ele é um número inteiro. Então, 10 metros, eu leio como inteiro. Aqui, 5,20 m. O quarto, 9,95 m. E o último tecido, 11 metros. Para eu saber qual deles é o maior tecido, eu preciso olhar o que está antes da vírgula, porque são os números inteiros. Então, se eu tampar assim, vocês vão conseguir ver os números inteiros, ou seja, aqueles que ou não estão acompanhados de vírgulas, ou aquele que está antes da vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 10, 5, 9, 11. Fica mais fácil para eu observar qual deles é o maior. Então, aqui no caso, o maior é o 11. E o menor deles, o tecido que tem 1 metro. Agora eu vou realizar uma situação problema com vocês. Eu quero saber qual a diferença entre o maior tecido para o menor tecido. Então, eu vou olhar aqui, eu preciso saber a diferença de tamanho entre eles. E para isso, eu vou utilizar o quê? A subtração, para saber a diferença. Então, eu analiso aqui. O maior tecido tem 11 metros e o menor, 1,80 m. Então, eu venho aqui para fazer a conta. O maior tecido, aqui. Como ele é um número inteiro, ele está antes da vírgula. Então, aqui, antes da vírgula. O outro é 1,80 m. Mas como que eu faço agora, Pro? Aí, para eu poder fazer essa subtração, como eu não tenho números aqui em cima, eu preciso igualar. Quando eu vou igualar, para fazer a subtração, eu coloco 0. Sempre que eu precisar fazer alguma conta, eu tenho que igualar os números para ficar igual. A casinha depois da vírgula. Então, vamos lá. Aí, aqui eu posso fazer a minha subtração. Tenho 0. Tiro 0, 0. 0. Não dá para tirar 8, pego emprestado. O 1 fica 0 e ele empresta 1 para esse. Tenho 10. Tiro 8, fico com 2. 0. Não dá para tirar 1, pega emprestado, fica 10. 10, tiro 1, 9. Vírgula embaixo de vírgula, né? 2 casas depois da vírgula. Então, aí, qual a diferença entre esses tecidos? 9 metros e 20 centímetros. Tá certo? O que eu preciso que vocês reparem é que o número inteiro é o que vale mais, independente dele vir acompanhado de vírgula ou não. Tá? Então, todo número que vem antes da vírgula, ele tem maior valor do que o que vem depois da vírgula. Então, vocês sempre reparem isso. Pode ser que ele esteja acompanhado de um número depois da vírgula, ou ele pode estar sozinho. Ele pode ser apenas o 10, tá?